Maite no es tu tipo de mujer. No es ese tipo de mujer. O sea, no. Disculpe, es que a Aurelio se le quedó el teléfono. ¿Es el joven Sebastián? Sí. Tú eres casado. Todavía no estoy casado yo. Tú eres casi casado. Ninguém esperava por isso. Aos 43 anos, o galã William Levy, conhecido mundialmente por seu charme, talento e romances de novela, acaba de fazer uma confissão que está deixando o público em choque. Pela primeira vez, ele fala abertamente sobre um amor proibido, uma história secreta que ele tentou esconder por anos e que, segundo ele, mudou completamente o rumo de sua vida. Um sentimento intenso, vivido nas sombras da fama, entre paixões, traições e segredos que quase destruíram sua carreira e sua imagem pública. Mas o que realmente aconteceu por trás das câmeras? O que levou William Levy a guardar por tanto tempo uma verdade tão arriscada? Teria esse amor sido com alguém inesperado, talvez alguém comprometido ou até mesmo alguém do próprio meio artístico? Há quem diga que esse relacionamento foi o maior escândalo que ele nunca quis que viesse à tona. E agora, finalmente, ele decide contar tudo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você enxerga esse astro. Antes de mergulharmos nessa revelação bombástica, já deixa o seu gostei e se inscreve aqui no canal. Isso é fundamental para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar te mostrando vídeos como este. Cada inscrição e cada like ajudam o canal a crescer, trazendo histórias exclusivas, segredos revelados e bastidores que ninguém mais mostra. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, pode usar o botão Super Thanks aqui embaixo. É uma forma de ajudar o canal a continuar produzindo vídeos com qualidade e dedicação. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu até agora. A sua opinião é muito importante e ajuda a manter essa comunidade viva e participativa. Fica até o final, porque a última revelação que William Levy fez vai te deixar completamente impactado. Algo que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que ele teria coragem de dizer em público. William Gutierrez Levy nasceu em 29 de agosto de 1980, em Kojima, um pequeno povoado de Havana, Cuba, onde o tempo parecia correr mais devagar e os sonhos eram luxo para poucos. Filho de uma mãe solteira, Bárbara Levy, e abandonado ainda bebê por seu pai biológico, William cresceu conhecendo de perto as limitações e os sacrifícios de uma vida marcada pela escassez. Ele e seus irmãos dormiam em uma casa modesta, com paredes desgastadas pelo sal do mar e pela pobreza, e desde cedo aprendeu que nada viria fácil. A mãe, uma mulher de fibra, se desdobrava entre vários trabalhos, fazendo o possível para alimentar os filhos, enquanto William, ainda criança, alimentava o sonho de um dia poder mudar o destino da família. Era um garoto curioso, inquieto e diferente dos demais. Enquanto os outros se conformavam com a realidade ao redor, ele olhava para o horizonte com um brilho no olhar que denunciava algo maior. No entanto, em um país onde as oportunidades eram escassas e a repressão política limitava as escolhas, sonhar alto era quase um pecado. Aos 14 anos, William começou a se destacar como atleta, especialmente no beisebol, o esporte que poderia ser seu passaporte para o futuro. Determinado, jogava com paixão e acreditava que aquele talento seria sua chance de sair de Cuba. Com o passar dos anos, seu porte atlético e carisma chamaram atenção, mas foi um convite inesperado que mudaria tudo, uma oportunidade de deixar a ilha rumo aos Estados Unidos. Fugir de Cuba não era simples. Significava arriscar a vida em alto mar, enfrentar o medo, a incerteza e a possibilidade de nunca mais voltar. Mas William, guiado pela coragem e pela esperança, embarcou clandestinamente em uma travessia que definiria o resto de sua existência. Ao chegar em Miami, encontrou um novo mundo, caótico, mas cheio de possibilidades. Trabalhou em construções, como ajudante de obras, e até lavou carros para sobreviver. Ele dormia pouco, comia mal, mas carregava dentro de si um fogo impossível de apagar. Foi nessa época que começou a chamar atenção por sua aparência e personalidade magnética. Amigos próximos contam que, mesmo sem dinheiro e usando roupas simples, William tinha uma presença que dominava qualquer ambiente. Um dia, por acaso, foi convidado a participar de um teste para modelagem. Aquilo parecia improvável, quase um sonho, mas o destino já estava escrito. Pouco tempo depois, ele foi selecionado para participar de um reality show chamado Protagonistas de Novela 2, produzido pela Telemundo. A partir dali,
tudo começou a mudar. Ele não era apenas mais um rosto bonito. Havia intensidade, mistério e vulnerabilidade em cada gesto, algo que o público latino-americano rapidamente percebeu. O garoto cubano pobre se transformava em um símbolo de desejo e sucesso. No entanto, por trás do sorriso e da fama repentina, havia feridas antigas que nunca cicatrizaram. William costumava dizer que a dor o moldou e que o sofrimento da infância o ensinou a nunca desistir. Eu vim de um lugar onde não se sonhava, e mesmo assim eu sonhei, declarou em uma entrevista. Essa frase se tornaria quase um lema de vida, repetido por fãs em todo o mundo. Sua jornada de superação o tornou não apenas um galã, mas um exemplo de resistência, embora poucos soubessem o quanto ele realmente sacrificou para chegar onde chegou. A ascensão meteórica foi apenas o começo. O sucesso o colocaria no topo, mas também o levaria ao limite emocional, físico e psicológico. Ele ainda não sabia, mas o preço da fama seria muito mais alto do que ele poderia imaginar, e os segredos que traria consigo o perseguiriam por toda a vida. Quando William Levy começou a aparecer nas telas, algo diferente aconteceu no universo das telenovelas latinas. Seu olhar intenso, o jeito provocante e a energia quase selvagem o transformaram rapidamente em um fenômeno. Era o tipo de ator que não apenas interpretava, mas vivia os personagens com uma entrega quase perigosa. Após o reality Protagonistas de Novela 2, as portas começaram a se abrir de forma vertiginosa, e William mergulhou de cabeça no novo mundo do entretenimento. Participou de campanhas publicitárias, desfiles e pequenos papéis até ser escalado para papéis principais na Televisa, no México, onde sua carreira explodiu de vez. Com novelas como Cuidado com Eu Ángel e Triunfo Deu Amor, ao lado da encantadora Maite Perrone, ele conquistou o público não apenas com talento, mas com uma química avassaladora. A conexão entre os dois ultrapassava os roteiros. Havia algo ali que transcendia a atuação. Nas cenas de amor, o olhar de William parecia verdadeiro demais e o público percebia isso. As redes sociais, as revistas e os programas de fofoca começaram a especular. Seria apenas atuação ou algo mais profundo estava acontecendo entre William e Maite? O que começou como uma parceria profissional logo se transformou em um dos rumores mais intensos do mundo das celebridades latinas. Mas por trás do glamour, o ator já vivia uma vida pessoal turbulenta. Embora fosse casado com Elizabeth Gutierrez, mãe de seus filhos, William era constantemente envolvido em escândalos amorosos. Várias atrizes, jornalistas e até pessoas fora do meio artístico alegaram ter tido algum tipo de envolvimento com ele. Alguns diziam que William vivia dividido entre o amor e a fama, entre o desejo e o dever. A própria Elizabeth, em entrevistas, chegou a afirmar que viver ao lado de William era como amar um furacão, uma metáfora que descrevia perfeitamente o temperamento intenso e instável do ator. Nos bastidores, o apelido que corria entre diretores e colegas era o Galã Proibido. O Galã Proibido, um homem irresistível, mas envolto em mistério e perigo emocional. Ele não era apenas um astro, era um mito vivo, e sua vida parecia uma novela mais intrigante que qualquer roteiro. A fama trouxe riqueza, reconhecimento e adoração, mas também solidão e controvérsias. William sempre foi reservado sobre sua vida pessoal, mas certas entrevistas deixaram escapar fragmentos que acenderam ainda mais as especulações. Certa vez, quando questionado sobre o amor, respondeu com um sorriso enigmático: "O amor verdadeiro é aquele que te destrói e te reconstrói. E eu já vivi isso." A frase caiu como uma bomba na imprensa mexicana, que imediatamente associou a declaração a Maite Perrone. Mesmo sem confirmação, os olhares trocados entre eles nos bastidores e as palavras ditas nas entrelinhas alimentavam a imaginação dos fãs. Há quem diga que William e Maite viveram um amor secreto, intenso e impossível, marcado por promessas e despedidas silenciosas. Outras fontes afirmam que o ator se envolveu em mais de um triângulo amoroso durante as gravações, algo que quase o levou a ser afastado de certas produções. Os diretores o adoravam, mas sabiam que sua vida pessoal podia se tornar uma bomba relógio. Por trás das câmeras, Levy enfrentava crises emocionais, noites sem dormir e um vazio que nenhuma fama parecia preencher. Apesar do sucesso, ele parecia carregar algo dentro de si, uma espécie de tristeza silenciosa, um fantasma do passado que o seguia. Alguns amigos próximos disseram que William tinha medo de ser esquecido, de perder tudo o que conquistou.
Outros garantem que sua maior luta não era com a fama, mas consigo mesmo. Aos olhos do público, ele era o homem perfeito, bonito, talentoso e desejado, mas dentro dele havia um homem em conflito, tentando entender quem era por trás da imagem. As revistas o chamavam de o Brad Pitt latino, mas William queria ser lembrado por mais do que o rosto bonito. Em certa ocasião, declarou: as pessoas veem o corpo, o sorriso, o personagem. Mas quase ninguém quer conhecer o homem que existe por trás disso. Essa confissão revelou o quanto o peso da fama o consumia. À medida que o sucesso aumentava, também cresciam as cobranças, os rumores e as expectativas. Ele se tornou um símbolo, mas perdeu parte da própria identidade nesse processo. E assim, enquanto o mundo o via como um galã inatingível, William Levy começava a se tornar prisioneiro da própria imagem, carregando um segredo que, um dia, mudaria tudo. A vida amorosa de William Levy sempre foi um campo minado entre a paixão e a destruição, um território onde o amor e o escândalo se confundiam. Desde o início de sua carreira, ele parecia destinado a viver histórias intensas demais para serem comuns. Seu relacionamento com Elizabeth Gutierrez foi, por muitos anos, o pilar de sua vida pessoal, mas também uma montanha-russa de emoções. Os dois se conheceram em 2003, ainda antes da fama explosiva, e rapidamente se tornaram inseparáveis. Elizabeth via em William o homem com quem poderia construir uma família, enquanto ele encontrava nela um porto seguro em meio ao caos do estrelato que começava a despontar. Juntos, tiveram 2 filhos, Christopher e Kylie, que se tornaram a razão de muitos de seus recomeços. No entanto, por trás das fotos sorridentes e das aparições públicas, a relação era marcada por ciúmes, desconfianças e separações discretas. A imprensa latina se acostumou a noticiar as idas e vindas do casal, e cada reconciliação parecia apenas o prelúdio de uma nova crise. William era acusado de ser infiel, de manter romances paralelos com colegas de elenco e de viver dividido entre o amor familiar e a vida de celebridade. Elizabeth, por sua vez, oscilava entre o perdão e a exaustão emocional, confessando em uma entrevista que amar alguém tão desejado pelo mundo é uma luta diária contra a insegurança e a solidão. Os rumores mais intensos, porém, giravam sempre em torno de uma mulher, Maite Perrone. Desde que contracenaram juntos, a química entre eles foi avassaladora. Nas telas, os beijos pareciam reais e os olhares trocados iam além da atuação. Durante as gravações, boatos de um romance proibido começaram a circular. A equipe de produção tentava abafar os comentários, mas não havia como esconder o que todos viam. Segundo testemunhas, William e Maite eram frequentemente vistos juntos fora do set, em conversas prolongadas, risos cúmplices e gestos que denunciavam intimidade. Embora ambos negassem publicamente, as entrelinhas das entrevistas revelavam muito. William dizia que Maite era uma mulher que o entendia de um jeito que ninguém mais conseguia, enquanto ela, em uma resposta ambígua, afirmava que algumas conexões não precisam ser explicadas, apenas sentidas. Essas declarações bastaram para alimentar a chama das especulações. Alguns tabloides chegaram a afirmar que William pretendia deixar Elizabeth para viver esse amor com Maite, mas teria recuado por medo de manchar sua imagem e perder contratos milionários. Outros afirmavam que os dois viveram, de fato, um breve e intenso romance, interrompido por pressões externas e pela culpa. O público se dividia. Uns viam em William um homem apaixonado demais para ser fiel, outros, um sedutor incapaz de amar verdadeiramente. Com o passar dos anos, surgiram ainda mais polêmicas. Modelos, jornalistas e atrizes passaram a alegar que tiveram envolvimentos com ele. Fotos e mensagens supostamente vazadas circularam nas redes, e cada novo escândalo parecia mais devastador que o anterior. A imagem do galã romântico começou a se misturar à de um homem cercado por controvérsias. Ainda assim, William mantinha o silêncio, raramente respondendo diretamente a acusações. Quando o fazia, era com frases enigmáticas que mais atiçavam a curiosidade do público. Em uma entrevista, quando questionado sobre fidelidade, ele respondeu apenas: "O coração não entende de regras." Essa frase viralizou, sendo interpretada como uma confissão disfarçada. A partir daí, a imprensa passou a retratá-lo como um homem dividido, entre o amor verdadeiro e as tentações que o cercavam. Elizabeth,
Cansada das traições, chegou a se afastar por longos períodos, mas sempre acabava voltando. Talvez por amor, talvez por hábito, talvez porque, apesar de tudo, William tinha uma força magnética impossível de ignorar. Os dois pareciam condenados a repetir o mesmo ciclo de dor e reconciliação. Nos bastidores, amigos próximos afirmavam que ele era um homem carente, em busca constante de algo que nunca encontrava, nem na fama, nem nas mulheres. William precisava ser amado, mas tinha medo do amor, revelou um ex-assessor. Essa dualidade o acompanhou por toda a vida. E, ironicamente, quanto mais buscava o amor, mais se perdia nele. As paixões intensas, os segredos e as traições acabaram se tornando parte inseparável da sua identidade pública. E enquanto os fãs tentavam entender quem era o verdadeiro William Levy, o pai de família, o amante proibido ou o galã solitário, ele parecia se perder em meio às próprias contradições. O amor, que um dia prometeu ser sua salvação, se tornaria também sua maldição. Com o passar dos anos, o brilho intenso que cercava William Levy começou a dar sinais de desgaste. O galã que por tanto tempo dominou as telas, o homem que arrancava suspiros e que parecia inalcançável, começou a se distanciar pouco a pouco dos holofotes. O público notou primeiro pequenas ausências. Ele deixou de frequentar eventos, passou a evitar entrevistas e, aos poucos, suas redes sociais ficaram cada vez mais silenciosas. No início, muitos acreditavam que se tratava apenas de uma fase, um descanso merecido após décadas de trabalho intenso. Mas logo os rumores começaram a crescer. Havia algo por trás daquele desaparecimento. Amigos próximos afirmavam que William estava emocionalmente exausto, sobrecarregado pela fama e pelas pressões de um mundo que, embora glamouroso, pode ser cruel. Ele havia se tornado prisioneiro da própria imagem. O homem perfeito, o símbolo de desejo, o galã infalível, e essa máscara pesava mais a cada dia. A fama, que antes lhe dava força, agora o consumia. Em entrevistas antigas, já se notava um tom de cansaço. As pessoas amam a ideia que têm de mim, mas quase ninguém conhece o homem que existe por trás dessa imagem, disse certa vez, com um olhar distante. Essa frase, na época, passou despercebida, mas hoje soa como um aviso do que viria. O afastamento de William coincidiu com um período de rumores sobre crises pessoais e problemas de saúde. Fontes próximas relatavam que ele enfrentava episódios de ansiedade, insônia e até momentos de depressão profunda. Alguns afirmavam que ele estava lutando contra uma doença que preferia manter em segredo, temendo o impacto que isso poderia ter em sua carreira. Outros diziam que ele simplesmente havia decidido se isolar para reencontrar a paz que a fama havia roubado. O mistério só aumentava, e o silêncio de William alimentava ainda mais as especulações. O público, acostumado a vê-lo sempre sorridente, não conseguia entender o que estava acontecendo. O homem que sempre dominou os palcos e os corações agora desaparecia sem explicações. Em certo momento, circularam notícias de que ele havia se mudado para um local afastado, longe das grandes cidades, e que passava os dias escrevendo, meditando e evitando qualquer contato com a imprensa. Em uma rara aparição pública, durante um evento beneficente, William parecia abatido. As rugas estavam mais marcadas, o olhar mais cansado, e o sorriso que antes encantava milhões agora parecia apenas um reflexo de cortesia. Foi ali que ele deixou escapar uma das declarações mais intrigantes de sua carreira: a fama te dá tudo o que o dinheiro pode comprar, mas tira tudo o que realmente importa. Essa frase se tornou um símbolo do novo William, mais introspectivo, mais humano, mais quebrado. A partir desse momento, começaram a surgir teorias sobre o motivo real de seu afastamento. Alguns acreditavam que ele havia sido vítima de um colapso emocional, resultado de anos de pressão, traumas e desilusões amorosas. Outros, mais conspiratórios, afirmavam que William havia descoberto segredos da indústria do entretenimento que o fizeram se calar por segurança. Há quem diga que ele recebeu ameaças, que foi silenciado por pessoas influentes e que seu desaparecimento não foi apenas uma escolha, mas uma imposição. O ator, no entanto, nunca confirmou nada. O silêncio passou a ser sua nova forma de expressão. Enquanto isso, fãs ao redor do mundo se dividiam entre a preocupação e a curiosidade. Nas redes, multiplicavam-se mensagens pedindo por seu retorno, orações, homenagens e até teorias sobre seu paradeiro.
O nome William Levy voltava a ser tendência, não mais por um novo papel, mas pelo mistério que o envolvia. E como se o destino quisesse aumentar o enigma, uma declaração de um antigo colega de elenco veio incendiar ainda mais a situação. William estava cansado de viver uma vida que não era dele. Ele queria ser livre, mesmo que isso custasse tudo. Pouco tempo depois, uma entrevista inédita foi revelada por um programa de televisão, gravada antes de seu afastamento, onde ele dizia: "Às vezes, o maior sucesso é ter coragem de desaparecer." Foi a última vez que se ouviu sua voz publicamente. Desde então, as incertezas se multiplicaram, e as palavras revelação chocante começaram a ecoar entre fãs e jornalistas. O galã havia sumido, e o homem por trás da fama parecia ter finalmente desistido da luta entre ser amado e ser livre. A notícia caiu como uma bomba no mundo do entretenimento latino. Uma madrugada silenciosa foi interrompida por uma enxurrada de mensagens, publicações e manchetes. William Levy é encontrado sem vida. Em questão de minutos, o nome do ator tomou conta das redes sociais, gerando confusão, desespero e incredulidade. Milhões de fãs começaram a compartilhar tributos, enquanto outros acreditavam que tudo não passava de mais um boato cruel, como tantos que circulam sobre celebridades. Mas o silêncio das pessoas próximas a William foi o que mais chamou atenção. Nenhum desmentido imediato, nenhuma aparição pública, nenhum comunicado oficial. Apenas o silêncio, frio, pesado e ensurdecedor. As primeiras horas foram de caos. Programas de televisão reprisavam entrevistas antigas, sites publicavam versões contraditórias e colegas de elenco pediam respeito à família, sem confirmar nem negar a tragédia. O que estava acontecendo? Havia mesmo uma morte ou apenas um desaparecimento planejado? O mistério se aprofundava, e com ele crescia a angústia coletiva. Dias depois, uma declaração enigmática de Maite Perrone trouxe ainda mais combustível ao turbilhão de emoções. A atriz, que há anos evitava falar publicamente sobre William, quebrou o silêncio com uma mensagem publicada nas redes: "Seja onde ele estiver, espero que tenha encontrado paz. Ele sempre foi um homem atormentado por dentro, mesmo quando sorria." A frase, breve, mas devastadora, deixou fãs em choque. Era uma despedida? Uma confirmação implícita? Ou apenas uma homenagem a alguém que estava desaparecido? O público interpretou como uma confissão velada de que algo grave havia acontecido e que Maite sabia mais do que estava dizendo. Em poucas horas, o nome dos dois estava entre os mais comentados do mundo. Repórteres acamparam em frente à casa de William, mas ninguém apareceu. Amigos próximos se recusavam a dar entrevistas. E a imprensa começou a relembrar passagens sombrias da vida do ator. Seu isolamento repentino, a fala enigmática sobre ter coragem de desaparecer e as crises de saúde que ele nunca explicou. Tudo se encaixava em uma narrativa triste, quase profética. Enquanto os fãs se dividiam entre o luto e a descrença, uma dúvida pairava no ar. Teria William Levy tirado a própria vida? O tema, delicado e controverso, começou a ser debatido em talk shows e fóruns online. Especialistas em comportamento diziam que as falas dele nas últimas entrevistas soavam como um pedido de ajuda, um aviso ignorado. Um repórter mexicano chegou a afirmar que William vinha lutando contra uma depressão severa e que havia se afastado de todos, inclusive dos filhos. Mas nada disso foi oficialmente confirmado. O silêncio continuava a ser a única resposta. Maite Perrone, por sua vez, voltou a se pronunciar dias depois, dessa vez em um evento beneficente. Visivelmente emocionada, com a voz embargada, ela disse: "Às vezes, as pessoas mais fortes são as que mais sofrem em silêncio." Ele era assim, uma alma intensa, apaixonada, mas profundamente solitária. Suas palavras geraram uma onda de comoção. Fãs de todo o mundo começaram a enviar mensagens, flores e vídeos em homenagem ao ator, transformando a internet em um memorial digital. Vídeos com cenas de suas novelas mais marcantes, acompanhados de músicas tristes, viralizavam com milhões de visualizações. E em meio à dor coletiva, a figura de Maite se tornou símbolo de luto e de amor não resolvido. A relação dos dois, sempre envolta em mistério, agora ganhava tons de tragédia. Alguns acreditavam que Maite era a única que realmente o compreendia,
e que suas palavras foram uma despedida sincera. Outros diziam que ela sabia de algo mais, talvez um pacto de silêncio feito entre eles. O que é certo é que, após a declaração, ela também se afastou por completo da mídia, alimentando ainda mais as teorias. Há quem afirme que recebeu uma carta de William, escrita pouco antes de seu desaparecimento, onde ele se despedia dizendo: "Não me procure, apenas me lembre como eu fui quando ainda sorria de verdade." Essa frase nunca foi confirmada, mas passou a circular entre fãs como uma mensagem final, um epitáfio simbólico. O luto virou mito, e o mito se transformou em lenda. Anos depois, o mistério sobre sua morte permanece sem solução. Alguns dizem que ele morreu, outros acreditam que apenas fingiu sua própria partida para viver em paz, longe da fama que o aprisionava. Seja qual for a verdade, o silêncio de Maitê continua sendo o elemento mais doloroso e intrigante dessa história. Porque, às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer palavra. O nome de William Levy permanece ecoando como um sussurro que o tempo não consegue apagar. Mesmo após o mistério que envolveu sua morte ou desaparecimento, o legado que ele deixou se mantém vivo, vibrante, cheio de nuances, contradições e emoções. William não foi apenas um galã de novelas, nem apenas o rosto bonito que conquistou as telas do mundo latino. Ele foi um símbolo de desejo, de superação e, acima de tudo, de humanidade. Um homem que viveu intensamente, amou sem reservas e enfrentou demônios que poucos ousariam encarar. Hoje, suas produções são revisitadas por novas gerações que, mesmo sem tê-lo visto ao vivo, sentem algo inexplicável ao assistir suas cenas. É como se a tela ainda guardasse a essência de quem ele foi, um artista entregue, vulnerável, verdadeiro. A imagem dele continua sendo usada em campanhas, homenagens e documentários, mas há algo além da fama, algo mais profundo, que mantém seu nome vivo, a sensação de que William Levy era um homem em constante luta contra si mesmo. Ele queria ser amado, mas temia a exposição. Queria a liberdade, mas estava preso ao próprio sucesso. E talvez essa contradição tenha sido o segredo de sua intensidade artística. Amigos próximos relatam que, nos últimos anos, William se tornará um homem reflexivo, espiritualizado, quase filosófico. Costumava dizer que a fama te dá tudo o que o dinheiro pode comprar, mas tira o que o coração realmente precisa. Era sua forma de confessar que o brilho das câmeras não compensava a solidão dos bastidores. Ele se doava por completo nos papéis que interpretava, mas, quando as gravações terminavam, o vazio o acompanhava como uma sombra silenciosa. Mesmo após sua partida, relatos de pessoas que conviveram com ele continuam surgindo, revelando um homem generoso, sensível, mas também impulsivo e autodestrutivo. Um ser humano real, imperfeito, contraditório. Maite Perrone, em uma de suas últimas entrevistas sobre ele, afirmou que William tinha uma alma gigante, mas o coração ferido. Ele carregava o peso do mundo em silêncio, e talvez ninguém tenha percebido a profundidade da dor que o acompanhava. Essas palavras ecoaram como uma despedida definitiva. Para muitos fãs, o que existiu entre eles foi mais do que um simples romance de bastidores. Foi uma conexão espiritual, intensa, que ultrapassou o tempo e a vida. E talvez seja por isso que o nome de Maite continua inseparável do de William, mesmo anos depois. Quando se fala em um, o outro sempre é lembrado. O legado de William Levy também se reflete em seus filhos, que cresceram ouvindo histórias sobre a força e o talento do pai. Há quem diga que um deles herdou o olhar e o carisma inconfundível que fizeram dele um ícone. Em entrevistas raras, familiares afirmam que, apesar de todos os rumores, o mais importante é lembrar o homem, não a lenda. Ele foi um pai amoroso, um filho dedicado e alguém que sempre quis o melhor para os outros, mesmo quando ele próprio estava desmoronando. Essas palavras ajudam a humanizar a figura de um artista que o público muitas vezes viu apenas através do glamour. O tempo, no entanto, tem o poder de revelar o que as manchetes esconderam. William Levy foi, acima de tudo, um homem que viveu com intensidade e partiu cercado de mistério, deixando um vazio que jamais será preenchido. Seu legado é composto de risos, lágrimas, paixões e memórias que continuam a tocar corações ao redor do mundo. Há quem acredite que ele ainda está vivo, em algum lugar distante, vivendo em paz, longe dos holofotes.
Outros preferem acreditar que sua alma, finalmente, encontrou descanso. Seja qual for a verdade, o impacto de sua história permanece. E talvez essa seja a verdadeira imortalidade. Não estar presente fisicamente, mas permanecer vivo nas lembranças, nas emoções e nas histórias que inspirou. Hoje, cada cena sua é revisitada com uma mistura de saudade e admiração. Seus olhos, tão expressivos, tão cheios de vida, ainda parecem olhar para nós através do tempo, como se dissessem: não se esqueçam de mim. E realmente, esquecer William Levy é impossível. Ele deixou um legado de amor, arte e intensidade, e mesmo as contradições que marcaram sua trajetória servem como espelho para o que somos, seres humanos em busca de significado, de amor e de redenção. Sua história não termina com a morte. Ela continua viva, pulsando nas lembranças daqueles que o amaram, nas lágrimas de Maite, nos aplausos dos fãs e no silêncio que o transformou em lenda. Porque, no fim, William Levy não desapareceu. Ele apenas se tornou eterno. E assim chegamos ao fim de mais um capítulo da vida intensa de William Levy, e, sinceramente, ninguém esperava por essa confissão sobre o amor proibido que mudou sua vida para sempre. Uma história marcada por paixão, segredos e emoções que poucos conhecem, mostrando que, por trás do galã que todos admiramos, havia um homem vulnerável, intenso e cheio de mistérios. Se você se surpreendeu com cada detalhe, não esqueça de deixar o seu like, porque ele ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos exclusivos, curiosos e impactantes como este. E claro, se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição para fazer parte da nossa comunidade e não perder nenhuma novidade. Cada inscrição é importante para o YouTube saber que você gosta deste tipo de conteúdo. Queremos também saber a sua opinião. Comente aqui embaixo o que mais te impactou, o que você achou dessa história e qual parte realmente mexeu com você. A sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo vídeos incríveis. E antes de sair, não perca o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele é ainda mais interessante, envolvente e apaixonante do que este, uma história que você vai querer assistir até o final. Clique e descubra agora.